Bom, vamos lá. Bom, então acho que com o que a gente viu, dá para ter uma ideia do que é um processo, de como que a mecânica da chamada de sistema ela funciona, né? Se você entendeu isso, já entendeu muito mais do que eu tinha entendido quando terminei o curso de sistemas operacionais na minha graduação. Porque ninguém explicava nada disso. Tipo, a gente só via as coisas assim, muito alto nível. Eu nunca tinha visto um código de sistema operacional na minha vida. Então eu tinha um entendimento muito superficial do que era e achava que tinha um entendimento muito profundo, porque passei em sistemas operacionais, sei lá, com média 9. Mas mesmo assim, fui reaprendendo várias vezes ao longo do tempo e eu acho que hoje eu tenho um entendimento um pouco melhor depois que, inclusive, eu consegui olhar o código-fonte e agora entendo um pouco mais como isso funciona. Porque até então, você pegava os livros do Tannenbaum, por exemplo, ele falava muito de trap, eu não tinha a menor ideia do que era uma trap. Ah, é um trap, tá, uma instrução trap. Aí, o que é isso? Não fazia ideia. Então, com o que eu falei, eu acho que agora dá para você montar na sua cabeça um passo a passo, né? Quer dizer, faz uma chamada de sistema, porque eu estou emitindo uma instrução trap. Emitir a instrução trap, o hardware vai salvar algumas coisas, vai direcionar para o tratador da trap, o tratador da trap já está em modo kernel, o hardware já tem que ter mudado para modo kernel, o tratador da trap está em modo kernel, daí ele vai tratar aquela trap do jeito que tem que ser, se for uma interrupção, uma exceção ou uma chamada de sistema. Depois que ele tratou, ele vai retornar da trap. Pode ser que ele retorne da trap para o mesmo processo que estava executando quando a trap começou a ser tratada, ou pode ser que ele retorne para a trap em um outro processo. Porque, por exemplo, pode ser uma chamada de sistema que vai levar muito tempo, como ler um arquivo ou algo do tipo, e aí eu vou ter que trocar o processo por um outro. Sempre que eu tenho que trocar um processo por um outro, eu preciso fazer uma troca de contexto. E a troca de contexto faz parte dessa substituição de um processo pelo outro, mas alguém já tem que ter definido para mim quem é esse outro processo que eu vou trocar, que eu vou colocar no lugar do que eu estou tirando. E aí quem define quem vai entrar no lugar é a política de escalonamento. Tá? Quem troca é o escalonador e o escalonador ele faz a troca baseada numa política de escalonamento. Tá? Que é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver algumas políticas baseadas em single core. Tá? Depois, se der tempo, eu vou trazer de multicore também, mas normalmente não dá tempo. Tá? Eu coloquei single core aqui só para que já é o básico. Para a gente poder analisar, o livro, né, ele começa a definir um conjunto de suposições sobre os processos que quando você olha, você vai falar, não, mas isso é um absurdo, essas suposições não fazem o menor sentido. Mas é para ser um absurdo mesmo. Então ele define um bando de suposições e aí ele vai começar a estabelecer um bando de políticas de escalonamento, mas normalmente para a gente passar para a próxima política eu preciso flexibilizar algumas dessas suposições. Eu preciso remover algumas dessas suposições. Então eu vou começar com 5, mas conforme eu for avançando, eu vou removendo essas suposições até que em algum momento eu não vou ter mais praticamente nenhuma delas. Tá? Fala. A 3 não parece tão absurdo assim, tá? O processo executivo. É absurdo, porque o processo executar até terminar significa que ninguém tira ele do processador. Ele vai executar até ele acabar. Não existe preempção, ninguém consegue interromper ele antes dele terminar. E aí a gente pode ter um processo que monopoliza o processador. Entendeu? Então todas elas têm algum problema. Por exemplo, a primeira. Cada processo executa pela mesma quantidade de tempo. Faz sentido, né? Cada processo precisa de uma determinada quantidade de tempo diferente, dependendo do quanto tempo do seu tamanho, digamos assim, né? A segunda, todos os processos chegam ao mesmo tempo. Então todos os processos ficaram prontos ao mesmo tempo, no mesmo instante. Né? Então eu executo tudo no mesmo momento ou não executo nada. Também não faz sentido. Terceiro, uma vez escolhido para executar, o processo executa até terminar. Como você falou, também não é interessante. 4. Todos os processos utilizam apenas a CPU, não fazem operações de entrada e saída.
Também não faz muito sentido. E 5, o tempo de execução de cada processo é conhecido. Hã? O tempo de execução de cada processo é conhecido. Pô, imagina, você coloca um processo para um programa para executar e você sabe já a priori quanto tempo ele vai levar até ele terminar. Sei lá. Inclusive o tempo que vai levar para ele terminar, quer dizer, na verdade aqui não é bem o tempo que vai levar para ele terminar. É o tempo que vai, supondo que ele está sozinho, ele execute sozinho no processador, qual o tempo que ele vai levar para terminar? Porque você pode ter vários processos ali, ele vai ter que esperar um outro, e ele está gastando tempo também, mas ele não está executando. Quando a gente fala o tempo conhecido, é o tempo de execução. Quanto tempo, dado que ele tem processador sempre, quanto tempo ele vai levar para executar. Isso a gente também não sabe, a gente não consegue prever, mas vamos supor que a gente consiga. Fala. Eu ainda não entendi muito bem a 3. O processo está para ser executado. Ele começa, ele está executando as instruções. Aí ele executa até terminar. Isso. Aí terminou, acabou. Isso, mas e se ele não terminar? Ah, se desluca infinito. É. Aí você não pode colocar mais ninguém ali, porque ele está executando. Entendeu? Mas o muito grande vai terminar em algum momento. Mas aí Entendeu? tem que fazer a população, né? Tá, isso é uma política, a gente está adiantando o negócio. A gente vai ver as políticas. Mas o que ele está falando tem problema, o processo só sair quando terminar? Tem, porque ele pode nunca terminar. Entendeu? Ele pode nunca terminar de propósito ainda, porque ele está tentando fazer uma negação de serviço dos processadores. Entendeu? Ah? Ah? Tipo o próprio sistema operacional, tá? Ele vai ficar até você decidir que Até o sistema operacional... Não, o sistema operacional, nesse caso, ele não pode interferir. Então, o processo ele vai executar até ele não querer mais executar. O SO não faz nada para impedir isso. Não tem aquela interrupção de relógio, nada disso. Então, se ele quiser executar para sempre, ou se ele estiver num loop infinito, ele vai executar até ele terminar, só que ele nunca termina. Então, é essa suposição que ele está fazendo ali. Tá? A gente vai ver que essa suposição não é razoável, porque você não pode deixar o processo executar pelo tempo que ele quiser. Ele tem que ter um controle. E é o controle que o sistema operacional determina com o relógio lá, com o temporizador. Mas a gente vai ver algumas políticas que não usam isso, não tem temporizador. Então o processo executa até ele querer terminar. Entendeu? Beleza? Então essas 5 suposições a gente vai relaxando ao longo do tempo. Bom, a gente vai ver várias possíveis políticas de escalonamento, e aí para a gente poder comparar elas, a gente precisa de alguma métrica, tá? Algo que vai dar alguma coisa que a gente possa falar, esse aqui é melhor do que essa aqui. Então, a gente vai usar 2 métricas, mas a gente vai começar com uma, que é o que a gente chama de turnaround time, tá? O turnaround time é basicamente o tempo que o processo terminou, menos o tempo que ele chegou. Então, ele vai dar todo o intervalo de tempo que o processo ficou emitido ali, mas ainda não terminou. Tá? Isso vai incluir o tempo que o processo gasta executando efetivamente e o tempo que ele gasta esperando para executar também. Tá? Tem os dois juntos aí, os 2 componentes. O tempo que o processo gasta para executar efetivamente é definido tão exclusivamente pelo próprio processo. O tamanho dele vai definir quanto tempo ele precisa para processar. Agora, o tempo que ele espera, esse componente de espera é um componente que é influenciado pela política de escalonamento. E quando a gente mede o turnaround time, na verdade, quando a gente compara, é esse componente que a gente está comparando, é o tempo de espera. Se aqui ele teve que esperar mais ou aqui ele teve que esperar mais, é isso que a gente compara. Quando a gente vai fazer a comparação, a gente, na verdade, vai pegar a média do turnaround time de todos os processos. Então eu tenho um processo que tem um turnaround time, tem outro processo que tem outro turnaround time. A gente vai calcular a média aritmética simples deles e vai comparar com a média usando outra política e vai ver como é que funciona. Depois a gente vai ver uma outra métrica que é o tempo de resposta, que ela vem para poder... o turnaround time ele só está preocupado em diminuir o tempo que um processo gasta esperando, digamos assim. Mas eu não falo nada sobre interatividade. Depois a gente vai ver essa parte de interatividade com o tempo de resposta. Outra possível métrica é a justiça, né? O quão igualitária é a política de escalonamento. Será que eu consigo distribuir o tempo de execução bem entre os diversos processos? Tá? Então, na maioria das vezes, minimizar o turnaround time
significa reduzir a justiça, tá? Porque para minimizar o turnaround time, você vai ver que eu vou ter que privilegiar certos processos. E quando você privilegia alguma coisa, você diminui a justiça. Privilégio está em oposição à justiça. Fala. Justiça é, tipo, eu tenho todos vocês aqui. Aí eu tenho que dar atendimento individual a cada um de vocês. Mas aí, eu sou uma pessoa muito justa, então eu dou 2 minutos para cada um. Então eu estou sendo justo. Cada um tem o mesmo tempo. Agora não, eu falo, pô, eu gosto muito mais dele e dele do que do resto. Para eles eu dou 1 hora, para o resto eu dou 2 minutos. Eu estou sendo justo? Não. Então aí eu não estou seguindo um princípio de justiça. Mas talvez ele e ele sejam as 2 pessoas que mais precisem de atenção do ponto de vista do conteúdo. O resto está tirando de letra, eles 2 estão com dificuldade, por exemplo. Então eu estou atendendo eles de acordo com as necessidades dele, mas eu estou sendo injusto com os outros que poderiam querer mais tempo comigo. Tá? Então o turnaround time, ele ao mesmo tempo que ele tenta na verdade ele está querendo minimizar o tempo de espera geral do sistema, mas ele está pouco se lixando para a justiça. Ele acaba sendo injusto com alguns processos, porque para poder minimizar o turnaround time, a gente vai ver, a gente tem que priorizar alguns processos em detrimento de outros. Tá? De tal maneira que a injustiça pode chegar a tal ponto onde eu tenho um problema de starvation, que é fazer alguns processos morrerem de fome. Eles nunca conseguem ganhar o processador. Então, quando você privilegia, você tem... É só você ver o mundo como é, né? Quer dizer, tem gente que ganha 1 bilhão e tem gente que morre de fome. A vida é assim. Né? Se você prioriza, algumas pessoas vão ficar sem recursos. Bom, a primeira política, a mais trivial, tá? A que todo mundo já deve conhecer, porque é a política que escolhe quem vai ser atendido em qualquer tipo de situação, basicamente, é o first in, first out, que é quando vocês ficam numa fila e eu sempre pego aquele cara que foi o primeiro a chegar primeiro. Então, o cara que chegou primeiro é o cara que é atendido primeiro. Isso vale para fila de banco, fila da padaria, fila do que quer que seja, tá? Muita gente vai achar que o first in, first out é uma política razoável, né? Eu estou pegando o primeiro e estou colocando ele para executar. Nesse caso aqui, se a gente tem um exemplo onde a gente tem 3 processos. Fala. Mas não necessariamente vai ser razoável. Por exemplo, bem pouco, bebedor. O que é mais razoável? O cara que só vai beber ou o cara que vai encher uma garrafa de 2 litros? Exatamente. Demora menos. Exatamente. Aí isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu vou falar disso daqui a pouco, que a gente vai dar origem a uma outra política. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente está pegando 3 processos. Lembra? A minha suposição, uma das minhas suposições iniciais, diz que todos os processos têm o mesmo tamanho, eles executam pela mesma quantidade de tempo. Então, eu tenho o A, o B e o C. A minha suposição também diz que eles chegam ao mesmo tempo, mas aqui vamos colocar uma diferençazinha entre eles, só para a gente poder escolher entre eles, tá? Então, por exemplo, eu vou supor que o A chegou um pouquinho antes do B e que o B chegou um pouquinho antes do C. Então, eu vou escolher o A para executar primeiro, o B para executar em seguida e o C para executar logo depois. Cada um deles executa por 10 unidades de tempo, seja ela qual for. Então, o A executou do 0 a 10, o B executou do 10 a 20 e o C do 20 até o 30, certo? Então eu vou calcular o turnaround time de A, né? O A terminou no tempo 10 e chegou no tempo 0. Na verdade aqui eu estou supondo que todo mundo chegou no tempo 0, tá? Então eu estou simplesmente pegando, vamos supor que cada um chegou um pentelésimo depois do outro, mas a gente pode aproximar para todo mundo chegou no 0. Tá? E aí eu vou para o B chegou junto com o A, então chegou no tempo 0 também. E ele terminou no tempo 20, então 20 menos 0, 20 é o turnaround time dele. E o C chegou no tempo 0 também e terminou no tempo 30. Então 30 menos 0, 30. Se eu calcular a média desse cara aqui é 20, tá? Então aqui a gente vai já flexibilizar a primeira restrição, que é todos os processos executarem pela mesma quantidade de tempo. Agora os processos podem executar por quantidade de tempos variados.
ele já deu aqui um exemplo de quando a política FIFO começa a dar problema. Então a gente tem uma fila de bebedouro, foi o exemplo dele. A gente tem gente que quer beber água no bebedouro e tem gente que quer encher garrafa. O cara que quer encher a garrafa vai usar o bebedouro por uma quantidade de tempo muito grande, né? Vamos supor que eu tenha 5 pessoas que querem encher a garrafa e uma pessoa que quer beber direto do bebedouro só um pouquinho de água. Por azar do destino, a pessoa que quer beber só um pouquinho de água chegou depois de todas as outras pessoas que querem encher a garrafa no bebedouro. Então, ele que quer só beber a água, que vai levar muito pouco tempo para fazer isso, vai ter que esperar muito tempo para chegar até o bebedouro. Então, o turnaround time dele vai ser grande, mas não porque ele vai usar muito o bebedouro, mas porque ele vai ter que aguardar muito para o bebedouro estar disponível para ele, tá? Então, a gente vai fazer com que, como o turnaround time dele vai ser muito grande, ele vai dominar a média do turnaround time. E aí eu vou acabar tendo um turnaround time muito alto. É a mesma ideia da fila de banco, no caso de você quer pagar uma conta e aí você chega num horário onde tem uma fila cheia de office boy que quer pagar 500 contas da empresa, cada um deles, né? Você vai esperar um tempão para usar o caixa um pouquinho só, tá? Então vamos pegar um exemplo desse, ó. A gente tem o processo A, que quer encher a garrafa, e o processo B e o processo C, que querem beber um pouquinho de água só pela mesma quantidade de tempo, né? O processo A chegou primeiro, então ele vai ser atendido primeiro, nesse caso, né? Chegou um pentelésimos primeiro. O processo B e o C chegaram depois, um em sequência do outro, né? Aí nesse caso, o turnaround time do A vai ser, ele vai usar por 100 unidades de tempo, então vai ser 100 menos 0, que vai ser 100. O do B vai ser 110 e o do C vai ser 120. Você vê que quem está gerando um grande turnaround time e quem está direcionando a média é o A. Quando a gente calcula o turnaround time, você vai ver que vai ter 110, que é um turnaround time bem maior do que a gente tinha antes, mas tudo bem que agora tem um cara que precisa usar o processador por muito tempo. Agora pensa o seguinte, se a gente, por um acaso, colocasse o B e o C antes do A, vamos supor que todos ainda tivessem chegado juntos, mas o B chegou um pouquinho antes do C e o C chegou um pouquinho antes do A. Aí o B seria o primeiro a executar, então ele teria um turnaround time de 10. O C executaria logo em seguida, teria um turnaround time de 20. E o A, ele teria um turnaround time de... Ele teria um turnaround time ainda de 100, tá? Porque ele usou... 100 não, né? Ele usaria a partir de 20, 120 também, né? 120 seria o turnaround time de A. Então ele teria um turnaround time de 120. Então seria 120, 10 e 20. Se eu fizer essa média, você vai ver que dá um valor bem menor do que 110, tá? Então se eu privilegiar quem é menor para ir primeiro, eu consigo ter uma redução de turnaround time, certo? E o nome disso aqui é efeito comboio, né? Você tem um cara que é muito grande que está segurando um comboio de pequenos atrás e quando ele sai, todo mundo consegue acesso. É aquele cano entupido que quando o negócio sai, a água consegue fluir. É mais ou menos essa ideia. E aí, que tipo de algoritmo a gente conseguiria para minimizar o turnaround time nesse novo cenário? Eu já dei a ideia, né? Fala. Se a gente sabe quanto tempo ele vai, a gente vê o mínimo, né? Você escolhe o que é menor, né? Porque a gente sabe quanto tempo cada um vai executar a priori, que era mais uma das nossas suposições, né? Aí essa nova política, né, ela tem o nome de Shortest Job First. Então eu vou escolher primeiro o cara que é o menor, tá? Então o mesmo cenário que eu falei para vocês antes, né? Só que agora priorizando os menores, B e C, e deixando para depois o A, eu teria 120, 10, 20, como eu falei, o turnaround time caiu para 50, tá? Na verdade, a gente consegue provar matematicamente que, dado as suposições que a gente tem nesse momento, principalmente a suposição de que o processo executa até o final, essa política de escalonamento é a política ótima para o turnaround time. Não existe nenhuma outra política que, dentre as mesmas condições,
gere um turnaround time menor do que essa. Então essa é a ótima para o turnaround time. Tá? Esse é o menor turnaround time médio possível para esses 3 tipos de processos. A gente não conseguiria nada menor do que isso. Tá? Bom, aí vamos relaxar agora mais uma das restrições. Processos agora podem chegar a qualquer momento. Essa é mais uma restrição que tem que ter para esse cara ser o ótimo, tá? Os processos têm que chegar ao mesmo tempo. Agora os processos podem chegar a qualquer momento. Aí babou. Por quê? Porque a decisão que eu tomei aqui é baseado nas informações que eu tenho neste momento. Então eu vou priorizar os menores e vou botar para executar depois os maiores. Porém, se nesse momento só tiver o grandão, os outros pequenos ainda não tiverem chegado, a minha única opção é colocar o grandão para executar. Mas vamos supor que os pequenos são muito azarados, eles chegaram logo depois de eu ter colocado o grandão para executar. Eles não têm solução. Por quê? Porque eu tenho aquela suposição de que os processos executam até terminarem. Então o A, que era grandão, que foi colocado para executar porque eu não tinha o B e C ainda, ele vai executar até terminar. E quando ele terminar, eu posso executar o B e o C depois. Mas até lá o B e C vão ter que ficar esperando. Então eu vou cair naquele mesmo turnaround time que eu tinha antes lá do FIFO. Né? Então quando eu tenho processos que podem chegar a qualquer momento, eu já não consigo mais dizer que o shortest job first é a política ótima. Porque ela pode causar turnaround times piores. Tá? E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente adapta os shortest job first para ele ainda produzir um bom turnaround time, mesmo com processos podendo chegar em momentos diferentes? Para a gente conseguir uma política melhor, a gente vai precisar relaxar uma outra suposição, que é a suposição processos executam até terminar. Se a gente relaxar essa suposição, no momento que um processo menor chegar, a gente pode interromper o processo maior que está em execução e colocar o menor para executar. Tá? Fala. Posso estar errado, mas não seria mais razoável, tipo, se a gente sabe o tempo que cada processo vai ser executado. Aí tá, sei lá, o A rodando, mas aí chega outro, só que esse é, sei lá, só a metade do A. Mas o A já está quase terminando. Aí você tem que ver quanto tempo falta para ele terminar. Só que se for menor, não, você não vai entrar, espera que já está acabando. Aí depois você volta o outro. É exatamente a política para onde a gente vai. Tá? Essa política para onde a gente vai, ela tanto pode interromper o processo que está em execução, quanto ela pode deixar ele terminar de executar, porque o que falta justamente é menor do que os processos que estão ali. Essa política é o que a gente chama de... aqui é o turnaround time já invertido, porque o A chegou primeiro, né? Essa política é o shortest time to completion first. Então ela leva em consideração não o tempo do processo, mas quanto tempo falta para o processo terminar. Então o processo que acabou de chegar, falta para ele terminar todo o tempo que ele precisa. O processo que está em execução, falta para ele terminar aquele tempinho que falta ainda, diferente do que ele já decorreu. Tá? Então, nesse caso, a gente pode gerar o que a gente chama de preempção. Se o processo for muito grande, chegou um processo pequeno, o processo pequeno pode gerar a preempção, tirada do processador do processo grande que estava em execução. Então ele não executa mais até o terminar, ele executa até ter um processo menor que chegue ou até ele terminar, nesse caso. Tá? Então qual que vai ser a ideia aqui? Ó? Então eu tenho 3 processos, o A, o B e o C. Tá? O A chegou primeiro, o B e o C chegaram depois. Então o A chegou primeiro, só tinha o A, então eu vou colocar o A para executar. Mas aí, em determinado momento, o B chegou. Então o B chegou naquele ponto onde ele começou a executar. E o B era o menor. Tá? Aí o B chegou e começou a executar. Você vai reparar que o B e o C chegaram juntos. Aí eu poderia ter escolhido qualquer um deles, ou o B ou o C, tá? Porque eles têm o mesmo tamanho. E aí o B, por exemplo, vai interromper a execução do A e o B vai começar a executar. O C, agora, ele vai ser sempre maior do que o B, porque o B está executando, ele já tá perdendo o tempo que ele precisava e o tempo que falta para ele executar está ficando cada vez menor.
enquanto que o C falta o mesmo tempo inicial. Então, o B vai conseguir executar até terminar. Depois que o B terminou, eu vou executar agora o C, que é o segundo menor, quer dizer, é o próximo menor, né? O A falta para ele tudo aquilo que está em preto ali na metade ali, né? E o C é só aquele pequenininho ali. Então, para o C, falta menos do que falta para o A ainda. Então, eu vou colocar o C para executar. Quando o C terminar, aí só tem o A, eu coloco o A para executar e ele executa até o final. Se eu fizer a conta aqui, eu vou ter um turnaround time de 50. Nesse caso, a gente consegue provar, tá, que o shortest time to completion first é o algoritmo ótimo para minimizar a turnaround time dentro dessas suposições que a gente tem agora. Professor, parar quantas vezes foram necessárias? Quantas vezes foram necessárias. Ele está executando, chegou um menor, ele para e começa a executar o menor, entendeu? Então, o problema é que se você tiver sempre um fluxo de processos pequenos e um grandão, pode ser que o grandão não consiga executar nunca nessa política aí. Então, ele pode sofrer uma starvation. Tá? Bom, até aqui a gente está interessado em minimizar o tempo de resposta. Tá? Então, a gente quer um tempo de resposta baixo. Aliás, desculpa, turnaround time. Está interessado em minimizar o turnaround time. Então, basicamente, minimizar o turnaround time significa diminuir, na média, o tempo de espera dos processos. Tentar fazer com que os processos eles terminem o mais rápido possível e liberem para outros processos entrarem. Tá? Só que essa não é a única métrica interessante, porque todas essas políticas que tinham aí, elas não estavam dizendo isso explicitamente, mas implicitamente elas estão supondo processos que não são interativos, eles não precisam interagir com o usuário. É um processo grandão que precisa executar por muito tempo, sem interagir com o usuário, ele vai ficar direto. Se o processo tiver que interagir com o usuário, ele não pode simplesmente sofrer preempção só por conta do tamanho do outro processo, ele tem que sofrer preempção também pelo tempo. Porque senão eu demoro para conseguir interagir com o processo, porque ele executa por muito tempo no processador e não dá tempo de eu interagir com ele, porque o processador está ocupado basicamente processando ele. Ele não está ocupado processando interações minhas com ele. Tá? Então o tempo de resposta é mais uma métrica que ele visa isso. Se eu tenho um processo que ele é interativo, o turnaround time já não é mais uma coisa tão importante. O mais importante é se eu consigo interagir com esse cara uma quantidade de tempo razoável. Por exemplo, se eu tenho um programa que ele usa interface gráfica, se eu não tenho essas interrupções por tempo, se o processo pode executar direto, contanto que não tem um menor do que ele, para interromper ele pela preempção, pela prioridade do tamanho, né? Ele vai ficar executando um tempão e aí a minha interface gráfica vai ficar travada, eu não vou conseguir interagir com ela, não consigo clicar botão, não consigo fazer nada disso. Porque quem reage a essas interações é o próprio processo, só que ele está ocupado fazendo outras coisas. Então, se eu tenho um programa que é interativo, eu preciso interagir com ele, com o usuário. Tá? E aí, o que eu faço? Eu pego vários processos e dou um tempinho para cada um deles executar e tiro e coloco o outro, tiro e coloco o outro. Por quê? Porque quando eu deixo o processo executar, ele tem a oportunidade de interagir com o usuário. E aí, quando eu coloco o outro para executar, ele vai deixar de interagir, só que essas trocas elas são tão rápidas que para você sempre parece que você está interagindo o tempo todo com aquela interface gráfica. Porque no tempo que você clicou no botão, olhou o resultado e foi clicar na interface gráfica de novo, eles já trocaram várias vezes e aí ele já está de novo disponível para processar aquela tua interação. Tá? Então, o tempo de resposta, ele é uma métrica importante. Como é que a gente calcula tempo de resposta aqui? Aqui a gente basicamente vai dizer que o tempo de resposta é dado pelo tempo entre a primeira execução do processo e o tempo de chegada dele. Quanto tempo levou para que ele executasse pela primeira vez? Tá? É basicamente isso que é o tempo de resposta. Outra possível definição de tempo de resposta inclui o tempo até que o processo comece a produzir uma resposta. Tá? Então, pode ser que ele execute a primeira vez e não produza uma resposta, mas para a gente aqui, a gente vai considerar como a primeira execução dele. Tá? Bom,
Aí vamos ver como é que fica o tempo de resposta com o shortest time to completion first, né? Então tá aí o tempo de resposta do processo A é 0, porque ele chega no tempo 0, ele já começa a executar no tempo 0, então o tempo até a primeira execução é 0. O B, ele chega no tempo 10 e começa a executar no tempo 10, então o tempo de resposta dele é 0 também. E o C, ele chega no tempo 10 e começa a executar no tempo 20. Então ele tem 20 menos 10, é um tempo de resposta 10. Se eu calculo a média, tempo de resposta 3,333 unidades de tempo. Tá? Então, podemos notar que a métrica STCF e correlatas não são particularmente favoráveis para a métrica de tempo de resposta. Por exemplo, considere 3 processos A, B e C, suponha por simplicidade que eles cheguem ao mesmo tempo. O maior entre esses 3 processos só irá executar quando os outros 2 terminarem. Tá? Ou seja, do ponto de vista do turnaround time, isso é interessante, porque você está minimizando o turnaround time, né? Quer dizer, você está botando os menores para executar primeiro. Mas do ponto de vista do tempo de resposta, esses processos que são pequenos, eles ainda são grandes. Quer dizer, a soma dos processos pequenos pode ser grande. E aí o processo que é grande, se ele for interativo, ele vai ficar muito tempo sem conseguir interagir com o usuário, porque tem vários processos pequenos que vão ser executados antes dele. Então, quando você maximiza, quer dizer, você minimiza o turnaround time, você, em geral, não está resolvendo muito bem a métrica de tempo de resposta. Tá? E vice-versa, quando você tenta minimizar o tempo de resposta, a gente vai ver uma política que tenta fazer isso, a gente acaba aumentando o turnaround time. Então, a princípio, elas não estão muito favoráveis uma em relação à outra. Depois a gente vai ver uma política de escalamento que tenta pegar um melhor dos dois, assim, tenta fazer uma mesclagem das duas coisas e conseguir um pouquinho dos dois. Tá? Sendo assim, como podemos criar um escalonador que seja sensível ao tempo de resposta? Então, como eu falei, a ideia desses escalonadores sensíveis ao tempo de resposta é dar um tempinho para cada processo executar e depois trocar por outro, trocar por outro, trocar por outro. Esse tempo que cada processo vai ter para executar, a gente chama de fatia de tempo. Tá? E a fatia de tempo é uma propriedade um tanto quanto complicada. Tá? Se você tiver a fatia de tempo muito pequena, os processos vão executar por um tempo muito pequeno e eles vão trocar por outro. Então eu vou ter muitas trocas de contexto. Tá? Se a fatia de tempo for muito grande, aí a tua política de escalamento acaba degenerando. Tá? Você acaba não privilegiando o tempo de resposta. Então a primeira política é a round robin. Tá? Vou falar só dessa e aí eu paro. Então a primeira política é a round robin. É a política mais óbvia, porque é o FIFO com fatia de tempo. Então eu escolho para executar primeiro o processo que chegou primeiro, mas eu dou uma fatia de tempo para ele executar e depois coloco o próximo, escolho o próximo. E aí o cara que executou, ele vai para o fim da fila. Então imagina como eu tenho uma fila, o primeiro da fila é escolhido, ele executa por um tempo. Se ele terminou, ótimo, ele sai. Se ele não terminou, ele vai para o fim da fila e eu pego o próximo. Terminou, sai. Não terminou, fim da fila, eu pego o próximo. Então eu vou executando cada processo por um tempinho de maneira cíclica, até o processo terminar. Então aqui tem um exemplo do SJF e tem um exemplo aplicando a política de round robin com fatia de tempo que é igual a 1. Então cada um vai executar por uma unidade de tempo. Tá? Então o tempo de resposta de lá era 5 segundos. A gente já tinha, acho que a gente calculou. Ah não, esse aqui é com SJF, Shortest Job First, né? Então o tempo de resposta do primeiro, ele chegou no tempo 0, executou logo de cara. Então ele teve tempo de resposta 0. O próximo, ele chegou no tempo 0 e a primeira execução foi no 5. Então o tempo de resposta 5. E o C, ele chegou no tempo 0,
Aliás, ele chegou no tempo 0 e começou a executar no 10, então tempo de resposta 10. Fazendo a média, 5 segundos. Se eu pegar os mesmos 3 processos e colocar em round robin, então eu começo a executar o A, executo por uma unidade de tempo, depois executo o B por uma unidade de tempo, depois o C por uma unidade de tempo, depois o A por uma unidade de tempo, e vou assim sucessivamente. Eu vou ver que o A começou no tempo 0, quer dizer, ele chegou no tempo 0 e começou a executar no tempo 0 mesmo, então o tempo de resposta dele foi 0. O B chegou no 0, começou a executar no 1, tempo de resposta 1. E o C chegou no 0, começou a executar no 2, tempo de resposta 2, a média deu 1 segundo. Tá? Então, o round robin consegue um tempo de resposta consideravelmente menor ao sorted job first, porque ele faz essa alternância, né, entre os processos. Por outro lado, se você calcular... Fala. Quanto menor o tempo, menor o tempo de resposta. Se você aumentar muito, faz sentido, né? Quer dizer, se você tender o que é infinito, você tende ao FIFO. Tá? Claramente o tamanho da fatia de tempo é crítico para o funcionamento do round robin. A gente vai ter o seguinte compromisso: quanto menor o valor de Q, menor o tempo de resposta, mas maior o número de trocas de contexto. Né? Assim, queremos escolher um valor de Q grande o suficiente para amortizar o tempo das trocas de contexto, mas não tão grande a ponto de deixar o sistema pouco responsivo. Tá? Observação: o custo da troca de processos, troca de contexto, não está somente nas operações realizadas pelo SO para salvar e restaurar o estado de um processo. Durante a execução de um processo, diversas informações são mantidas em caches, de CPU até LB, que eu comentei com vocês, preditores de desvio no próprio hardware, porque o hardware, vocês estão... Esse semestre não tem arquiteturas avançadas, né? Pois é porque essa disciplina estava com Glauco e eu também dava, e aí como eu estou coordenador do curso técnico, ia ficar pesado para eu dar essa disciplina, e o Glauco já tinha dado, estava pesado para ele também, então como a gente estava sem pessoal, a gente não ofertou. Mas na disciplina de arquiteturas avançadas, eu não sei se o Glauco chegou a falar de pipeline em arquitetura de computadores, falou? Falou? Então, aí quando você tem a ideia de pipeline é muito bacana, mas quando você tem desvios condicionais, o pipeline tem problemas, né, que é o hardware de controle. E aí você usa preditores de desvio para tentar prever se o desvio vai acontecer ou não. Esses preditores, eles usam umas informações do passado para tentar prever o futuro. E aí também são um tipo de cache. Tá? E etc. Ao alternar entre processos, a gente perde esses dados. A gente pode perder esses dados. Então eu troquei de um processo por outro, eu troquei a tabela de páginas, então eu tive que invalidar a TLB. Eu troquei de um processo por outro, então aquelas entradas na cache da CPU daquele processo não vão ser mais usadas. Eu vou ter que formar uma nova cache para o processo que eu coloquei no lugar. Então tudo isso causa impacto no desempenho do sistema. Aí a comparação do turnaround time do SJF com o round robin, a gente vê que um deu 10 e o outro deu 14, porque o round robin ele não está minimizando o turnaround time. Isso fica claro, né? Você vê que eu aumento o tempo ali para um processo terminar. Quando eu divido ele em pedaços, eu estou fazendo com que ele demore mais tempo, porque toda rodada ele tem que esperar os outros executarem uma rodada para ele executar a próxima. Então eu estou estendendo o tempo de cada processo, portanto, o turnaround time acaba ficando grande. Tá? Bom, vou parar por aqui.